Olá, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja derramado sobre todos, é a nossa oração a cada dia. Chegamos ao final de mais uma semana e também com isso chega o final desta semana, o nosso devocional. Amanhã, domingo, não temos o devocional, já sabe por quê, porque estamos na casa do Senhor para louvar e adorar o seu santo nome, para glorificar, para reunirmos a congregação dos santos, para louvá-lo, para estarmos reunidos, para exaltar o nome do Senhor, mas também termos um momento de comunhão entre todos os irmãos. E eu gostava hoje de deixar uma reflexão com os queridos, que está no livro de Isaías, no capítulo 57. Eu vou fazer a leitura. Eu vou pegar uma parte do versículo 15, vou pegar o versículo 15 todo, o 17 e o 18, e diz assim: porque assim diz o Senhor, o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignarei e feri o povo. Escondi a face, indignei-me, mas rebelde segui ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e os sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Então fiz aqui a leitura do versículo 15, 17 ao 19. E eu gostava aqui, então, de chamar a atenção para alguns pontos maravilhosos da palavra do Senhor, que traz esse conforto, esse refrigério, essa paz, esse descanso no nosso coração. O homem realmente se afastou de Deus, o homem pecou contra Deus, o homem ofendeu a Deus, e por causa disso, por causa dessa rebelião, está longe do Senhor. E o pecado que está no coração do homem tem levado cada vez a afundar-se, tem levado cada dia a humanidade a estar mais longe do Senhor. Impressionante quando nós ouvimos as notícias, é impressionante como nós vemos que a humanidade ofende ao Senhor, parece que sente prazer em ofender ao Senhor. Mas a palavra que nós temos hoje é uma palavra de restauro. Ele nos diz que o Senhor habita no alto, no santo lugar, mas Ele também habita num coração, um coração contrito, num coração arrependido, num coração humilhado, num coração abatido, num coração que reconhece o seu estado e que então carece, necessita de uma nova vida. Essa vida, porque Paulo nos diz que nós estamos mortos. Sim, o pecado trouxe sobre o homem a morte, então nós estamos mortos, mas diz a palavra do Senhor aqui, que aquele que se volta para o Senhor, aquele que confessa diante do Senhor os seus pecados, ele vivifica o espírito dos abatidos e vivifica o coração dos contritos, ou seja, o Senhor nos traz uma nova vida. O Senhor nos traz um novo alento, o Senhor nos traz uma nova esperança. Ele diz ainda que ele tem visto os caminhos que o homem tem tomado, ele tem visto a sua situação, ele tem os seus olhos postos sobre toda a terra e tem os olhos postos sobre o coração daqueles que o buscam, daqueles que se quebrantam diante de Deus. Talvez o que mais seja difícil para o homem é se quebrantar diante de Deus, é reconhecer o seu estado decaído e voltar-se para Deus. O Senhor diz
que aquele que assim o faz, aquele que busca o Senhor, ele então sarará. Sarará de todo o mal, mas principalmente sarará desta morte em que o homem está mergulhado, nesse estado decaído que o homem está mergulhado. Mas também o Senhor, diante da sua compaixão, também ele, ao olhar o seu estado, as suas dificuldades, as suas enfermidades, o Senhor também vem com a cura. Ele diz: eu o sararei. Olharei para o seu caminho, para aquele que me busca, para aquele que se quebranta diante de mim, eu sararei. Mas mais do que isso, agora o Senhor estará caminhando junto, estará agora guiando, orientando, dirigindo a vida. E ao guiar, ele dará consolação, a saber, aos que dele choram. Sim, meu querido, o Senhor olha e enxerga o nosso pranto. O Senhor olha e vê as nossas situações, as nossas frustrações, as nossas dificuldades. O Senhor tem os seus olhos colocados diante de nós, como ele diz, ele vê os nossos caminhos, vê os trilhos que temos percorridos, vê as estradas esburacadas muitas vezes, cheias de percalços. O Senhor olha e se enche de compaixão. E quando então nós buscamos o Senhor, como que clamando ao Senhor: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não quero estar tão distante de Ti. Senhor, eu me arrependo de quem eu sou, eu me arrependo do pecado, pois reconheço que sou um pecador. Então o Senhor o sarará e também o consolará, e enxugará dos seus olhos todo o pranto. Que bom saber que temos um Deus pronto a nos socorrer. E ele dirá então que ele trará paz, como fruto dos seus lábios, como um louvor que há nos nossos lábios agora, como esse louvor exaltando o nome do Senhor, o Senhor nos concede paz. Paz para os que estão longe, para os que estão perto, e os sarará. E trará cura, trará descanso para as nossas questões. Temos visto ultimamente crescer o número de pessoas que vivem em depressão, vivem expostos a ansiedades, vivem uma tristeza profunda, vivem um sentimento de isolamento, vivem muitas vezes literalmente como se estivessem mortos. E o Senhor agora concede vida. Vivificarei o coração dos contritos. Trazer aquela alegria de volta aos nossos olhos, trazer aquela alegria de ter essa comunhão com Deus. É algo indescritível, algo indescritível. Nós somos testemunhas de quantas almas que se convertem ao Senhor, e nós percebemos aquela alegria, aquela paz, pessoas que muitas vezes eram agitadas, agora estão em paz, pessoas que muitas vezes viviam em depressão, agora estão em paz, porque aprenderam a descansar no Senhor, a colocar a sua vida diante do Senhor. E eu quero convidar você, nesta manhã, a colocar a sua vida diante do Senhor, apresentar-se diante do Senhor, colocar o seu coração diante do Senhor, quebrantar-se diante do Senhor. Sim, se for necessário, lamentar diante do Senhor, chorar diante do Senhor e clamar ao Senhor para que Ele possa vir e trazer cura à sua alma, ao seu espírito. Esta é a minha oração nesta manhã, que Deus possa agora ouvir o seu clamor. Você que está a me ouvir, talvez não de manhã, mas à tarde ou à noite, qualquer outro dia em que você vai ver este vídeo, que o Senhor possa socorrê-lo, alcançá-lo, aos que estão longe e aos que estão perto. Que Deus abençoe, desejo um feliz domingo a todos,
E se for da vontade do Senhor, na próxima segunda-feira estaremos novamente aqui juntos para mais uma vez, buscando na palavra do Senhor este conforto que nos vem ao coração. Sou o pastor Vitor Cordeiro e peço-lhe que, se você puder, deixe aqui um gosto, também deixe um comentário e compartilhe com outras pessoas que talvez estejam a sofrer, sem saber onde buscar a solução. E a solução está no Senhor. Compartilhe, faça esse gesto diante de outras pessoas, tá bem? Deus abençoe. Sou pastor aqui em Pombal, na Igreja Batista de Pombal, em Portugal, e também na Igreja Batista de Matos, na Marinha das Ondas. E você, se vive perto ali da Marinha das Ondas, ali na região entre Leiria e Figueira da Foz, você querendo nos visitar, será um prazer recebê-lo. Amanhã o culto será pelas 17h30, culto de batismo, e será uma alegria estar com você. Aqui em Pombal, o culto é pelas 10 horas. Deus abençoe e até segunda-feira, em nome de Jesus.